queria voltar essa coisa que você está falando do Uno, porque isso aí exatamente não importa em que época que você falou isso. Porque a sua obra tem um fio condutor que vai e volta, como aquele oito interior. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta e ela vai se desmembrando em muitas coisas. Mas é lindo porque você faz uma coisa poética falando, por exemplo, Lúcio do Negredo, Sua Sombra, foi a única vez que eu vi esse título com a sua sombra. Depois eu vi só Lúcio do Negredo. Falei, mas cadê a sombra? Aí, Pedro, cadê a sombra? Ruth, deve ter, se você ver, porque tem. No caso, as sombras eram o mais sólido e concreto nessa obra. O Lúcio do Negredo começou como uma obra... Ele começou com uma pequena questão que está... Ele começou com essa questão. Ele implica essa pequena questão que está no texto do Wittgenstein sobre as cores, ao ele analisar a percepção do negro. O negro, quando ele é brilhante, e é quando você o percebe, ele não é negro. Uma coisa negra sem fundo, você o percebe como alguma coisa que está ali, porque ele brilha de modo diferente. Então, nesse brilho, na descontinuidade desse ponto brilhante com o resto da superfície escura, que não reflete a luz, você identifica aquilo que não reflete a luz, que não é negro, e você identifica o negro. Então, esse momento de lucidez, de luz, ele faz com que o negro seja negro, embora ele não seja negro onde ele tem luz. O Negredo é Bom, para ilustrar um pouco, o Negredo é uma das fases daquilo que na alquimia são processos de transformação da matéria. O Negredo seria aquilo que é equivalente ao começo dos trabalhos em direção à lucidez, em direção ao brilho, em direção ao brilho do ouro, ao brilho do diamante. Freud tirou a sublimação dos alquimistas. Do substancialismo, do pensamento da química substancialista, né? Onde, curiosamente, essa química substancialista ela é herdeira da antiguidade, possivelmente do primeiro pensamento, onde se formula um saber que já era dado no Antigo Egito, que era o saber das fundições, das tinturas e da medicina, ligado ao sagrado, que era praticado pelos membros do clero que recebiam as iluminações divinas e que transmitiam o saber que era iluminado por transmissão divina. A um certo momento, no segundo século antes de Cristo, aparece um alquimista, hoje em dia é chamado um alquimista, que é conhecido como o falso Demócrito, cujo nome é Bolos de Mendes, que era um pensador que tinha conexões com o Oriente também. E Bolos de Mendes é o primeiro, pelo menos é o primeiro texto que a gente conhece, onde aparece claramente a formulação de que a natureza é amiga da natureza. Quer dizer, nesse pensamento antigo, que tanto me interessa hoje em dia, eu já vou encontrar esse mecanismo que, de algum modo, também funda a poética, porque é um pensamento analógico. É um pensamento analógico que vai formar um pensamento teórico, que vão construir as teogonias todas, que vão construir as cosmogonias todas, e que está na base do pensar e na base da construção de uma subjetividade que eu acho que é mais ampla do que a questão que se coloca na modernidade, que é uma questão da subjetividade. Quer dizer, o fenômeno hoje em dia, quando se fala da modernidade, se pretende que haja sido superada essa questão da modernidade, ou seja, da descontinuidade do sujeito e da tentativa de continuidade a partir de 3 pontos, o que se pretende que esteja superado é apenas um momento de historicização dessa modernidade. Quer dizer, a rigor ela continua vigente, tão vigente quanto as estruturas arcaicas eram vigentes durante a modernidade. Quer dizer, quando você faz a análise mítica, ou você vai, o Freud mesmo, que vai recorrer a todas as construções míticas para encontrar alguns conceitos que vão ser instrumentalizados na construção da psicanálise, ele está lançando mão não só daquele mito preciso, mas da construção inteira. Ou seja, há uma vigência dessa construção que continua na subjetividade, como a da modernidade hoje também. Apenas o campo se tornou mais amplo. Primeiro, você está falando uma coisa que eu estava pensando aqui em associação livre, que o Freud vai dizer que a única realidade é psíquica. Aí você faz a seguinte declaração, eu acho que é na Luren Augustin, você disse assim, aspas, a diferença com o que vinha fazendo antes
Me lancei algumas aventuras completamente às escuras, ofuscado por um excesso de luz, um sentimento muito poderoso. Eu pus a mão na massa, literalmente. Deliberadamente me coloquei nesse retorno ao fazer com a mão, sem nenhum elogio a isso, mas com a ideia de que aquilo que a mão fala é fundador. Quando você volta a fazer com a mão, você de algum modo se reencontra com o arcaico, com as matrizes. E aí eu me arrepiei toda porque eu vou voltar ao texto do Freud de 1919, não importa, mas é o que ele diz, aspas, é como se cada um de nós houvesse atravessado uma fase de desenvolvimento individual correspondente a um estádio animista dos homens primitivos, como se ninguém houvesse passado por essa fase sem preservar certos resíduos e traços dela, que são ainda capazes de se manifestar e que tudo aquilo que agora nos surpreende como estranho satisfaz a condição de tocar aqueles resíduos da atividade mental animista dentro de nós e da Isso é metapsicologia? Isso é Unheimlich. Unheimlich, é de arrepiar. E é curiosamente essa ideia de desse enunciado aí, desse discurso que você foi encontrar na Luiz Agostinho, de eu falar dessa coisa de voltar à mão, foi o momento em que eu comecei a fazer essa série toda de obras que de algum modo está ligado ao Quase Auroras, que é exatamente um registro que eu chamo de quase mítico, onde imagens quase fugazes, que são aquelas aquarelas, não sei se você lembra, fazem quase inatingíveis, quase imperceptíveis, dão num estado de aparecer, de quase aurora, como eu digo, e a imagem que elas representam são cenas que você intui um pensamento mítico por trás, são elementos que parecem construir um mito, mas que não estão amarrados, eles estão ali também no mesmo estado de aquilo que eu chamo de pré-mítico. Ou seja, na manifestação seria um momento fenomenal da percepção do mundo, onde as coisas ainda não fazem sentido, onde mesmo o mito ainda não se construiu. Esse período seria equivalente à antropologia, num período anterior à formação de grupos sociais humanos, e quando começam a convergir, a se congregar os humanos e a viver numa comunidade. Similar a isso, esse trabalho, então, que depois se estrutura a partir desse fazer manual, que é essa volta a um corpo que nasce do seu próprio corpo, ao corpo que nasce das suas mãos, do seu fazer manual, e não de um pensamento da sua psique, evidente, acompanhado desse pensamento, mas através da escrita do fazer manual, o que se revela nessa série de pensamentos, esse corpo de obras, né, que se constrói a partir desse momento, são 5 anos atrás, estão numa investigação desse momento que eu chamo, que eu acredito serem uma investigação de um corpo idêntico àquele encontrado na anterioridade do estado do espelho. E que, através da energia de conjunção, esse é um conceito produtivo, que tem na manifestação do amor a sua excelência, a construção de um corpo que seja esse corpo do amor, ou seja, da conjunção pura, que é similar ao estado pré-espectral, mas que é já na vida adulta. Não sei se estou sendo claro, na vida adulta. Seria você, no amor, ser capaz de encontrar, de capturar esses momentos fugazes que o amor te delibera, te proporciona, de coisas que são quase um corpo seu, quase o mundo ao redor, quase os atributos todos, e que têm uma materialidade, que é o seu próprio corpo, mas que não é o seu corpo tal como você o reconhece, é o seu corpo misturado ao corpo da pessoa que está com você, se é que existe, misturado à luz do sol, misturado à temperatura, misturado às memórias dissoltas das duas pessoas ou das X pessoas. Quer dizer, essa ideia de que no amor, que seria a excelência da energia de conjunção, que é aquilo que permite a fala, ela funda um outro corpo. E trazer esse outro corpo, consolidar esse outro corpo, é trazer a presença dos outros, a presença do outro, do espectador, a possibilidade de se identificar com essa continuidade, com essa noção de totalidade
que são esses momentos fugazes. A tentativa de capturar isso é que é... O resgate desses momentos fugazes só se dá na plenitude da linguagem, quando a linguagem ela se coloca como o centro da subjetividade. Na antiguidade, dizia-se que a palavra sagrada era a palavra em língua egípcia, que ninguém sabe como soa, qual é a sonoridade disso. Quando o saber no Egito migra na Alexandria e se confunde com o saber nascente na Grécia, começam a haver as traduções dos textos sagrados e dos textos ditos alquímicos, que são os textos que equivaleria ao saber teórico, né? Porque se transmite um saber fazer, né? Se diz que as traduções do grego são paupérrimas, porque elas não têm o som da palavra. Então, eu falo dessa presença de uma escultura, por exemplo, como algo de sagrado. Como a palavra era sagrada no Antigo Egito, onde não só ela nomeava a coisa, mas ela fazia a coisa aparecer. Eu acho que o que o artista faz é fazer surgir aquilo que não é. E aquilo que não é, só é a presença e pela existência daquilo que a faz surgir. Você fala da palavra, eu fico pensando assim, a gente fala por quê? Porque falta, porque você vai falando, por exemplo, sobre uma obra sua, como você falou, você fala desse momento aqui, mas o outro vai falar de um outro momento, de outro, e de outro, e outro. Então a palavra não dá conta. Não dá conta, ela fala porque falta coisa, vai sempre faltando. Quer dizer, o que a gente busca é a atualidade da palavra, quer dizer, é naquele momento onde a coisa se instaura. O momento que a coisa se instaura, ela é. Aí depois ela é memória daquilo que foi. Agora, uma escultura que se presta a esse nome, que se preze, é um dispositivo qualquer que traz a presença, a sua presença, essas evidências, que te envolve, que te captura e que te faz, por um átimo, viver aquilo que é uma experiência. Assim, eu dizer, estou com frio, você me entende, porque você já teve frio e você vai dizer, ele está sentindo uma coisa similar àquilo que eu senti quando faziam 2 graus. Agora, uma palavra poética te faz sentir frio. Então eu não digo estou com frio, você sente o frio que eu senti. Olha só, aí eu vou ter que introduzir uma palavra sua na reflexão de um amigo nosso, quando eu liguei para você, perguntei o que você achava de uma determinada situação, de uma exposição. Você falou assim, no telefone no ar, você falou sublime. E eu arrepiei inteira. Eu quase chorei, desliguei o telefone e fiquei assim, em estado de choque. Falei, não consegui entender aquilo. Tempos depois, eu fui um dicionário, nós já conversamos sobre isso. Eu fui um dicionário, mas não foi um dicionário de psicanálise. Eu fui um dicionário... Foi a sublimação. Do Aurelião. E ele fala, dentre outras coisas, quase inatingível. Foi outro foco, porque eu não entendi o que é quase inatingível. Mas capturei aquela frase e botei quase inatingível. E muito tempo depois, que são os conceitos do Freud nas Tragas, que é só depois. Primeiro veio o punch, veio o tunga. Isso é um ato psicanalítico. Você faz uma porrada desses atos psicanalíticos, você não se dá conta disso, mas faz. Só nessa palavra, ela se desmembrou. E aí, quase inatingível, eu disse, gente... Ele está falando real. Mas esses atos psicanalíticos, você chama do interior da psicanálise, você o chama assim, mas a iluminação na tradição Zen, por exemplo, é isso. O mestre diz uma palavra que não tem necessariamente a ver com o contexto, mas ela produz um efeito de basculação, como você diz, que traz o real intenso naquele momento. Eu acho que essa é a função da arte. É essa a função da arte. Esse é o centro da arte. Agora, te mobilizar para onde? Se hoje em dia se fala de arte sociologista, arte feminista, arte não sei o que, arte não sei o que lá, são instrumentalizações, bem como a psicanálise pode ser instrumentalizada no interior da empresa, como foi quando chegou nos Estados Unidos. Mas o pensamento artístico mesmo, o que interessa é esse bascular, é esse tornar real e presente aquele instante. E aí eu me lembro do Fernando, o gerente, seu gerente. E quando ele diz assim no documentário sobre a sua obra, que passou na televisão, tem vários depoimentos de vários artistas, de vários colecionadores, não sei o quê. O Fernando, se não me engano, foi dos últimos, se não foi o último. E ele diz o seguinte, a gente olha para... Eu vou repetir, porque... A gente olha para a obra do Tung e faz assim, vira uma peça, você fica assim, porque você não consegue... Então esse que dá em você faz você dar a volta nela toda e, tipo, aceitar ela como realmente uma nova entidade. Por quê? Porque não tem palavra. Não palavra. Não tem, é um vácuo, é um buraco, é um momento de...
O que é isso? Alguma coisa te invade de uma tal violência, de uma tal força, e os efeitos vêm depois. Eu vou entrar no conceito de sublimação, que é do Freud, onde o Freud tira isso. Claro que se falava de sublimação muito antes, mas o Freud ele conceitua isso dentro do campo da psicanálise. E sublimação, sublime, o sub não é inferior, é em latim, é alguma coisa que vai elevar, né? Alguma coisa que está para além do campo. E o Freud vai dizer que falar em sublime, você está falando de pulsão. E pulsão, ele diz, é a nossa mitologia, nossa da psicanálise. Toda pulsão é sexual de vida e morte, é eros e thanatos. Se por um lado, o fim último do homem é thanatos, porque você vai morrer mesmo, a pulsão de vida ela vai empurrando esse final para mais adiante, uns mais, outros menos. Mas se por um lado ela é morte, ela é pulsão de morte, a origem dela é vida. É eros, completamente eros, porque você sai de um campo da inércia, do inorgânico, você vai para o campo da pulsação. Ela é mineral e ela se torna orgânica. Quer dizer... E você, em vez de pegar o objeto mulher, o objeto homem, você pega o objeto arte. Mas, ao mesmo tempo, que a pulsão é de morte, a sublimação exige uma tensão muito grande. É isso que eu queria que você falasse, a tensão que te leva na construção de uma obra. Você está... É muita vida ali. Mas estamos falando da pulsão e os nomes da pulsão. Quer dizer, a gente pode indicar esse nome da pulsão dentro da mitologia grega e chamar de Eros. E como Duchamp diz, Eros c'est la vie, ele faz esse jeu de mots, né, falando de Rose, que é o codinome que ele se dá, né? E é evidente que Eros cumpre, dentro da mitologia, dentro do pensamento mitológico grego, a mesma função que a pulsão sexual, de natureza sexual, que o Freud anuncia. A gente pode chamá-la também, como eu a nomeio, de energia de conjunção. E é evidente que a energia de conjunção, como Eros, como a pulsão sexual, pode ser negativa, ausente, né? Pode ser mineral, não orgânica. A conjunção da ausência da pulsão sexual, da pulsão erótica de Eros, ou da energia de conjunção, só pode ser capturada pela energia de conjunção. E para essa captura se dar, é preciso que seja um espaço contínuo, um espaço topológico. Isso vai ficando mais complexo. Vamos tentar falar de outra coisa. Curiosamente, a gente estava falando das construções desses objetos que eu tento capturar. Um corpo nesse estado e a outra disposição que você vê à sua presença frente a esses objetos é uma continuidade entre elementos inorgânicos e elementos orgânicos, ou entre elementos que são representacionais de uma corporeidade e aqueles aonde você não pode admitir a sua corporeidade dada a natureza daquele elemento. Uma pedra de cristal de rocha desse tamanho, você não se vê sendo uma pedra, você não se vê tal qual uma pedra, aquilo é exterior a você. Já uma forma arredondada, orgânica, em borracha, te remete a um corpo, a um fragmento de corpo, a uma construção, uma percepção do seu corpo, do corpo de alguém. Colocar isso em continuidade é criar, é trabalhar com essa tensão de fazer com que aquilo que é antipático se torne simpático. Ou seja, aquilo que é não erotizável, que não é casável, se case. Mas quando você pega uma pedra que não tem forma de corpo, não é erotizado, mas você captura essa pedra, alguma coisa te levou a segurar isso? Exatamente, mas se trata de trazer à tona, de dar a ver essa energia que é capaz de transformar aquela pedra em seu corpo. E isso é um dispositivo, isso é uma frase, isso não é uma palavra. Quer dizer, não se trata só da presença, quer dizer, aí dentro da minha construção, o meu modo de construir, não se trata apenas de apresentar. A mera presença das coisas não é suficientemente retórica no universo que a gente circula para se impor tal. É preciso uma construção para que ela apareça. É preciso coisas que não são ela para que o que é ela nela apareça. Então são essas construções que eu tento fazer de um corpo e transformar esse corpo, que é
por natureza, você o sente orgânico, metaboliza, respira e vive, de fazê-lo incorporar aquilo que é inorgânico, que não tem uma vida, etc. Nisso você estabelece uma continuidade, uma ruptura da sua pele, da sua superfície, em extensão ao mundo que o circunda. É evidente que não se consegue viver nisso, a intensidade disso, continuamente. São momentos que se capturam, são construções que exigem um trabalho, né? Mas a sua obra tem isso. A sua obra está cheia disso, não é não? Tá cheia disso, espero. A sua obra, ela não pode ser mais sensual, sexual, erotizada, com os elementos todos da mulher, do homem, do falo, do dedo que aparece desde os primórdios, vai atravessando o dedo das mulheres que se colocam um na boca do outro e no pênis, olha aí, vira um pênis no ânus, na vagina. E nesse trabalho das esculturas, que é uma coisa linda, porque você pega um rosto de mulher, eu vejo um rosto de mulher ali, e você divide esse rosto, nós estamos voltando ao estádio do espelho, em dois lugares, em duas faces que se transformariam em um. E no meio disso tem um pau, tem um pênis, tem um dedo enorme, que pode ser um pênis, pode ser um dedo, pode ser um pau, pode ser um falo. Pode ser um falo. E no significado do falo e dessa coisa do dedo, é preciso lembrar que o dedo, evidentemente, está associado à sensualidade, mas está associado ao fazer das mãos. Né? O menor elemento da sua mão é o dedo, né? O que nos faz homem é o quinto opositor. E é esse mesmo dedo que aponta. Ele aponta, que ele enuncia antes da palavra. Ele diz ali. Né? Ele não diz, ele indica. De um buraco, de uma cavidade que eu vejo a vagina ali. Tem uma imagem que eu acho que é em Torino, eu acho que é em Torino ou da Pilar Corias, não me lembro. Você está falando, você está dando uma entrevista, de repente aparece uma imagem vermelha, um negócio assim, um clitóris, uma vagina enorme, uma coisa inacreditavelmente erótica, linda, sublime. Hoje até o Fernando comentou, eu estava com o Barral no ateliê, a gente estava terminando uma dessas formas, aí o Fernando comentou assim, um dia a gente vai ser preso por causa disso, eu vou ter que explicar que isso aqui não é o que é. Não, ele vai explicar assim, olha...